Tudo bem, pessoal? Olha isso aqui de novo, hein? Mais um vídeo para a gente conversar hoje um assunto que gera muita dúvida também, que é... Esqueci de novo, é sério. Você me deixa... Não! Peraí, deixa eu ver aqui minha colinha. Ah, sim. Sobre auxílio-doença. Você que está afastado sobre auxílio-doença, saber aí quais são os direitos. Ah, mas antes disso aí, tá aí no YouTube? Vai, se inscreve, deixa seu like, comenta aí, participa. No Instagram também, se tiver aí, alguma outra plataforma que aparecer esse vídeo aí, sei lá, TikTok, aonde mais, que eu também estou lá, mas eu preciso ter mais atuação lá, que é Instagram não, acabei de falar Instagram, gente, nossa. É tipo internet? Eu acho que eu estou com burnout, sabia? Vê aí meu vídeo aí sobre burnout, aí vocês vão saber. É esgotamento, é muito trabalho, a gente acaba esquecendo. Twitter, né? Tem gente que fala assim, Twitter. Bem louco. É Twitter. Fala aí a forma que você achar que deve ser. Bom, auxílio-doença. Auxílio-doença, ele está lá na Lei da Previdência, na Lei 8.213 de 91 e no Decreto 3.048 de 99. Mas eu não vou aqui ficar falando sobre artigos de lei, gente, tá? Porque os vídeos que eu faço, eu gosto de fazer para ser muito didático. Não gosto de ficar aqui, porque isso aqui não é uma aula, tá? Eu já há muito tempo eu dei aula em faculdade, cursinho, então assim, é outra pegada, é outra coisa, tá? Aqui realmente é uma coisa bem informativa, bem prática, tá? Mas assim, o auxílio-doença ele tem de duas maneiras. O auxílio-doença comum. O que é auxílio-doença comum? É aquela doença que é já da pessoa. Vamos citar aí alguns exemplos. Problema nos rins, coração, né, diabetes, tem o pé diabético, por exemplo, úlcera, a gente fala que é a fasciite plantar, né, ou seja, mais conhecido como esporão, tá? A pessoa pisa lá e dói. Quem tem excesso de ácido úrico, né, a chamada gota, né, que ataca aqui todas as articulações, joelho, enfim. Então isso acaba o quê? Impossibilitando o trabalho ou para sua atividade habitual. Tem uma grande diferença da incapacidade para a enfermidade, são coisas bem distintas uma da outra, tá? A incapacidade é aquela que realmente impede de realizar a sua atividade, seja de trabalho ou não, uma atividade habitual. Ter a doença é uma coisa, então ter a incapacidade é outra, tá? Agora, com relação a outro tipo de auxílio-doença, auxílio-doença acidentário, o próprio nome já diz. Ele decorre de um acidente do trabalho. Tem a primeira situação, que é o acidente típico. O que é o acidente típico? É aquele que está lá, a pessoa está no chão de fábrica, tomou um escorregão lá, caiu, bateu a cabeça, quebrou um braço, enfim. Esse é o acidente típico. Foi atropelado durante o curso para o trabalho, também é considerado como um acidente do trabalho. Voltando para casa, foi descer do ônibus lá, torceu o tornozelo, enfim, também é considerado. Esses aí são acidentes típicos. Atos de agressão, também é acidente típico. Agora tem uma coisa muito curiosa, que eu lembrei aqui. Outro dia eu vi chegou um caso em que o cliente, né, ele estava no horário de almoço e o pessoal às vezes batia uma bolinha, brincadeira, né, no horário de almoço, porque tinha uma quadra ali bem no chamado Grêmio, né, recreativo ali da empresa. Mas brincando, um chutando a bola pro outro, tal, ele foi chutar a bola e torceu o tornozelo, caiu, se machucou, teve que colocar pino no tornozelo. Aí era considerado como acidente de trabalho, a empresa não queria. Mas era assim, por quê? Apesar de ele estar em horário de almoço, estava dentro das dependências da empresa. Então é considerado sim acidente do trabalho. Então isso aí foi considerado e a pessoa teve o seu benefício aí caracterizado de forma correta. Mas qual que é a diferença, né? Para o acidente, por exemplo, que não é o acidente típico ou de trajeto. Aí entra uma outra modalidade, que daí é o decorrente de doença ocupacional.
Ou seja, é aquele que a gente muitas vezes não vê no dia a dia, ou às vezes demora para perceber, ou seja, ele vem de uma forma insidiosa. O que é a forma insidiosa? É que vai aos poucos ali, vai pingando, né? No balde ali, como a gente fala, né? Todos os dias. Por exemplo, caso clássico, tendinite, dores nas articulações, do que? O digitador, né? Por exemplo, o mecânico que fica pegando peças pesadas toda vez, sem a ajuda de uma talha, de algum outro aparelho para auxiliar, né? Carrega peças muito pesadas, caixas pesadas, então começa a doer aqui. A cozinheira, né, de merenda escolar, isso também é caso clássico. Ela está lá com panelão, aquele panelão gigante, e tem que pegar aquele panelão, levar para outro lugar, pegar caixas e caixas de legumes, né, de verduras, enfim. Isso vai acabar lesionando, vai dando lesão nos tendões. Isso é um típico de acidente ocupacional, acidente do trabalho ocupacional. Eu também já fiz vídeo aí falando sobre a questão do burnout. Ou seja, é uma doença psiquiátrica que surge com a demanda muito exagerada de trabalho, de cobranças, bater metas, né? Os vendedores, aquela coisa, tem que bater meta, o bancário, enfim, tem que vender o seguro. As pessoas que trabalham em hipermercado, isso é típico. Você não vê quando a pessoa fala assim, você quer fazer o cartão da loja ou o cartão de crédito do banco e tal? Ela tá ali desesperada para poder fechar ali aquele cartão com você. Às vezes a gente fala, não quero, tal, mas por quê? Porque ela tem que bater uma meta, aquela pressão em cima. Isso causa um acidente do trabalho ocupacional e causa o afastamento da pessoa. Tá? Então, mas qual que é uma das grandes diferenças? São duas entre o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário. No auxílio-doença acidentário, enquanto estiver o funcionário afastado, a empresa é obrigada a pagar o fundo de garantia dela mensalmente, lá na conta de fundo de garantia desse trabalhador. Não importa quanto tempo ela esteja afastada, tem que ficar pagando lá. Tá? Não pagou? Aí entra com a ação trabalhista para cobrar essa obrigação aí da empresa. Outra situação, quando voltou do afastamento, eu tenho alguma garantia? Se for por acidente do trabalho, afastamento, tem. Se não for, dificilmente vai ter. A lei não diz. Porém, os sindicatos de classe, eles têm nas suas convenções coletivas, que é esses acordos que a gente vê, o dissídio, o anual que sai, muitas vezes eles falam sobre isso. Tem categoria, por exemplo, dos metalúrgicos em algumas cidades, quem volta do auxílio-doença tem uma garantia mínima aí de 30 a 60 dias de estabilidade no emprego, não pode ser mandado embora, somente se for em caso aí de justa causa. Então, e quando for esse afastamento por acidente do trabalho, ele já tem uma estabilidade de pelo menos 1 ano, que é o que a lei fala, a lei 8.213. Ela tem essa estabilidade, ou seja, ela voltou do trabalho, digamos no mês de janeiro. Então ela tem até o outro mês de janeiro do ano seguinte a sua estabilidade, ela não pode ser demitida. Somente se for em caso de justa causa, ou seja, aquele que é o próprio empregado, ele deu causa para sua demissão. Um ato de agressão, às vezes uma insubordinação, ou ir trabalhar alcoolizado, ou sob efeito de drogas, qualquer que seja, né, lícitas ou ilícitas. Então, assim, essa é a grande diferença entre um e outro. Tá? Então, se você realmente teve um acidente, seja ele ocupacional, detectado pelo médico, ou típico, né? Então você tem que ver aí com o seu médico, ele relatar isso, né? Para quê? Para que aí, no caso, se o INSS não te conceder como auxílio-doença acidentário, você tem que entrar na justiça contra o INSS, para ser reconhecido lá. Porque daí vai te dar todos esses direitos na esfera trabalhista. Então, é uma situação que vai refletir em outra. Isso aí é uma garantia de emprego também. Uma garantia de você ter seu sustento quando você voltar do seu afastamento. Tá bom? Espero ter ajudado mais uma vez aí. Então, me acompanhe aí, mande suas dúvidas, que daí a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.